Ele não queria estar ali. Jeremias não pediu para ser profeta. Ele não era carismático, não fazia milagres em público, não tinha multidões aos seus pés. O que ele tinha era uma missão pesada, solitária, suja. Deus o chamou ainda jovem, dizendo: antes de te formar no ventre, eu te conheci. Mas o que veio depois não foi glória, foi guerra. E contra ele, Jeremias foi o homem que passou a vida alertando um povo que não queria ouvir. Profetizou destruição, enquanto todos esperavam palavras doces. E por isso foi rejeitado pelos sacerdotes, pelos reis, pelo povo e até por seus amigos. Houve um dia em que Jeremias foi espancado e amarrado num tronco público, não por ter cometido um crime, mas por ter falado em nome de Deus. Imaginem a cena: um homem só, sujo, ferido, com o rosto sangrando, sendo ridicularizado por todos. Mas isso não foi tudo. Quando suas palavras foram consideradas ameaças ao governo, ele foi jogado dentro de uma cisterna vazia, escura, funda, lama até os joelhos, sozinho, sem comida, sem esperança. O silêncio ali dentro não era apenas físico, era espiritual. Onde estava Deus? Foi ali que ele chorou. E não foi uma vez. Jeremias chorava porque via o futuro. E ninguém acreditava nele. Chorava porque sabia o que estava por vir, mas era tratado como louco. Chorava porque, mesmo obedecendo a Deus, sua vida parecia um castigo. Mas a maior dor de Jeremias não era a prisão, nem as agressões. Era o abandono, a sensação de ter sido esquecido até pelo próprio Deus. Em Lamentações, ele escreve: sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele se sentia esmagado, mas mesmo assim disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E é aqui que a verdade escondida começa a aparecer. Jeremias foi um dos poucos profetas que viveu a dor antes da promessa, que sentiu o peso da missão antes do aplauso, que teve que sangrar para que outros pudessem acordar. Deus não o havia abandonado. Deus estava usando a dor dele para falar com o povo. E hoje, com você, quantas vezes você não se sentiu como Jeremias, falando, tentando, obedecendo, e mesmo assim sozinho, achando que sua fidelidade está sendo ignorada? Mas a história de Jeremias mostra que nem toda lágrima é sinal de derrota. Algumas são sementes de propósito. Jeremias foi quebrado para que outros fossem despertados. E talvez você esteja sendo quebrado hoje, para que algo maior seja gerado em você e através de você. Imagine a solidão de Jeremias ao ver todos à sua volta prosperando em mentira, enquanto ele afundava em verdade. A cada passo que dava em direção ao chamado de Deus, mais distante ele parecia da alegria humana. Isso te parece justo? A fidelidade trouxe dor, mas ele continuou. Porque no fundo Jeremias sabia que a dor que vem de Deus é melhor que o prazer que vem do mundo. Esse é um dos maiores dilemas da fé. Continuar, mesmo sem sentir. Poucos sabem, mas Jeremias também enfrentou batalhas internas. Ele chegou a desejar não ter nascido. Sim, o profeta escolhido, ungido, desejou sumir. Isso prova que até os mais fortes em Deus têm dias de fraqueza. Isso humaniza a fé. Isso aproxima você dele. Jeremias não era um super-homem espiritual. Era um ser humano comum, com um fardo espiritual gigante. E mesmo assim, não desistiu. Você já foi rejeitado por tentar fazer o certo. Jeremias passou por isso todos os dias. O povo preferia seguir falsos profetas que prometiam prosperidade do que ouvir a verdade que vinha com dor.
E quantas vezes você também prefere as mentiras confortáveis às verdades dolorosas? Jeremias é o lembrete de que a verdade liberta, mesmo quando machuca. A voz de Deus, às vezes, vem com cortes, mas são cortes que curam. A história de Jeremias não é só de dor, é também de esperança, porque no meio do caos ele profetizou restauração. No exílio, ele anunciou o retorno. Mesmo sangrando, ele enxergava cura. Isso ensina algo poderoso. Sua dor não cancela sua visão. Mesmo nos piores dias, você pode continuar crendo. Jeremias não profetizou com base no que sentia, mas no que sabia. E ele sabia que Deus é fiel. E se hoje você for o Jeremias da sua geração, e se sua dor estiver acordando pessoas, e se sua fidelidade silenciosa estiver pregando mais alto do que 1000 palavras. Jeremias não viu o cumprimento de todas as promessas, mas sua obediência ecoa até hoje. A sua também pode. Deus não esquece de quem sangra em silêncio por amor a Ele. Cada lágrima sua é lembrada. Há relatos de que Jeremias, mesmo após tantos sofrimentos, escreveu cartas de encorajamento para os exilados. Sim, ele ainda tinha forças para consolar os outros, mesmo quando ele próprio carecia de consolo. Isso revela o coração de um verdadeiro servo. A missão dele não era sobre si, era sobre o próximo. Talvez Deus esteja usando você para consolar outros, mesmo em meio à sua dor. Durante a invasão da Babilônia, Jeremias viu o templo ser destruído. O lugar onde Deus habitava, em ruínas. E mesmo assim, ele permaneceu firme. Isso mostra que a presença de Deus não está limitada a um prédio, mas habita no coração dos que o amam. Sua fé pode continuar, mesmo quando tudo ao seu redor desmorona. Em determinado momento, Jeremias pensou em desistir de pregar, mas ele disse: havia no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Essa paixão que não se apaga é sinal de chamado. Mesmo quando a vontade humana diz pare, o Espírito diz continue. E talvez esse fogo esteja queimando aí dentro de você também. No final de sua vida, Jeremias não foi exaltado, nem recebeu recompensas humanas. Morreu em exílio, esquecido pelos homens, mas honrado por Deus, porque no reino dos céus o que conta não é o reconhecimento, mas a obediência. E Jeremias foi fiel até o fim. E mesmo após a morte, seu legado permaneceu. Muitos estudiosos afirmam que os escritos de Jeremias influenciaram gerações posteriores de profetas e servos de Deus. Sua voz continuou ecoando nas sinagogas, nos pergaminhos e nos corações dos que buscavam a verdade. Imagine a eternidade recebendo um homem que, aos olhos do mundo, fracassou, mas aos olhos de Deus, venceu. Jeremias talvez nunca tenha ouvido aplausos, mas certamente ouviu: servo bom e fiel. Jeremias nos ensina que o sucesso espiritual não é medido por aplausos, mas por permanência. Não é sobre quantos te seguem, mas sobre quem você segue. E se você permanece firme, mesmo sangrando, você está no caminho certo. Quando tudo parecer escuro, lembre-se da cisterna. Lembre-se de que até ali Deus estava presente e que mesmo no fundo do poço ainda havia propósito. Talvez nesse momento você esteja chorando como Jeremias, mas saiba, cada lágrima sua pode ser uma profecia viva. Deus não desperdiça dor. Ele transforma prantos em promessas, feridas em testemunhos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações
Versículo 21, o 22. A pergunta não é por que você está chorando. A verdadeira pergunta é o que Deus quer falar através dessa dor. Talvez, assim como Jeremias, você esteja vivendo uma prisão emocional, uma rejeição injusta ou uma fase em que tudo parece desabar. Mas o que se esconde por trás desse sofrimento pode ser a resposta que você tanto pediu. A fé de Jeremias foi provada no silêncio. Deus não respondia imediatamente, não mandava sinais visíveis, mas mesmo assim Jeremias falava, porque a fé verdadeira não precisa ver para continuar crendo, ela apenas permanece. Mesmo nas horas mais sombrias, Jeremias continuava registrando suas dores e visões. Isso nos mostra que há poder em escrever, em falar, em expressar, porque o que você documenta em lágrimas, amanhã pode curar alguém. Se essa história te tocou, é porque ela precisava chegar até você. Comenta aqui embaixo, eu entendi a mensagem. Compartilha esse vídeo com quem está chorando hoje e se inscreve no canal. Mas só se tiver coragem de ouvir o que Deus ainda vai te revelar. Pronto para o próximo capítulo?